Sabe qual é um grande erro nosso? É a gente passar detalhadamente o orçamento para o cliente. Ah, então faz o seguinte, me passa o teu orçamento e me passa o que vai de materiais. E eu caí esta semana, pessoal, nessa pegadinha, né, de cliente. E olha que eu tenho 13 anos nessa profissão. Já caí outras vezes, mas a gente vai na confiança do cliente, né? E a história foi a seguinte: o cliente me ligou, ele é síndico de 10 blocos de apartamento, então ele tinha uma infiltração grande, e ele pediu para que eu fosse olhar o telhado, para que eu fosse verificar vazamento nos últimos apartamentos, né? Pessoal, eu agendei com ele e eu fui. Ele não estava na cidade, então ele não conseguiu me acompanhar. Mas eu cheguei até o bloco, até o condomínio, peguei a chave com o zelador, subi telhado. Bom, chegando lá, eu vi várias telhas quebradas, muitas irregularidades, sabe? Assim, ó, muitos profissionais que fizeram a manutenção para esse bloco, eles não, como o bloco era de 5 ou 6 apartamentos, esse pessoal que fez manutenção não quis puxar a telha, né, para levar a telha para cima só puxando com a corda. E esse pessoal não quis fazer isso. Então pegavam pedaços de telhas e trocavam, e colocavam apenas pedaços de telhas, iam colocando manta, né? Então tava assim, ó, bem sucateada, falando em telhado, né? Bem sucateado, cheio de pedaços. E eu, como um bom profissional, eu peguei e filmei para esse cliente. Eu devo ter feito um vídeo mais ou menos de uns 5 ou 6 minutos, falando cada detalhe, dizendo telha por telha que estava quebrada, dizendo o porquê que as telhas quebraram. E o porquê é o seguinte: o zelador, toda vez que o pessoal da antena chega para arrumar a antena de televisão, de Sky Gato, enfim, o zelador dá a chave e o pessoal da antena vai lá no telhado e, bom, pessoal, telha quebrada, antena jogada em cima do telhado, né? Pontas de telha quebrada, muita ponta de fio de antena dentro da calha também. Bom, e eu, como um bom profissional, eu falei tudo isso para ele. Eu falei, olha, você deve tomar cuidado com os antenistas para não virem aqui sozinhos, né? E acontecer isso, enfim. E falei também da calha que estava entupida, a calha com muito material de antenista. Falei que os profissionais também não trocavam as telhas porque tinha uma dificuldade, né, de puxar as telhas para cima, então estavam usando só pedaço de telha. Eu passei tintim por tintim para ele, tudo. E eu enumerei as telhas. Eu falei, olha, vai essa. Foram 5 telhas que a gente precisou trocar, que a gente precisava trocar. Eu passei esse vídeo para ele, passei esse orçamento para ele também, deu R$ 2.700. O orçamento, pessoal, para trocar 5 telhas, nessa condição de subir as telhas lá para cima do prédio, fazer a limpezinha da calha, né, e limpar o telhado. O pessoal, ele muito profissional, vão lá e deixam um pedaço de telhas espalhado pelo telhado todo. Então eu também sugeri a limpeza do telhado, a limpeza da calha e a troca dessas 5 telhas. Eu cobrei R$ 2.700. Você pode estar se perguntando, pô, Ezequias, mas podia ter cobrado R$ 1.000 que estava legal. Pessoal, R$ 1.000, esse pessoal que fez esse trabalho, eu ia falar um palavrão. Esse pessoal que fez esse trabalho de telha picada, de remendo em telha, eles cobraram R$ 1.000, cobraram R$ 1.500. Então por isso que eles fizeram só isso. A gente vai fazer o quê? Eu passei para ele que nós iríamos puxar a telha com as cordas, tirar aquela picaçada de telha, algumas, né, lógico, e fazer toda essa limpeza. Enfim, eu passei
todas as informações para ele, todas as informações. Então, para eu fazer um trabalho correto, eu tenho que trocar as telhas inteiras. Eu passei para ele e passei tudo. Só que ele agiu de má fé. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que quando a gente passa, assim como eu, já passei, já outras vezes eu também já fiz isso, tá, pessoal? Eu já fiz isso, mas são poucos clientes que agem de má fé, são poucos, tá? Mas é bom a gente se precaver. Eu passei para ele telha, eu passei que a telha era de 5 milímetros e não de 6 milímetros, telha Brasilite, Eternite, né? Aquelas telhas que não tem amianto hoje, para quem não sabe. Eu passei que era de 5 e não 6 milímetros. Eu passei que precisava de um pedaço de... Eu filmei tudo. Passei meu orçamento, R$ 2.700. Bom, e eu liguei para o zelador. Eu sou amigo do zelador. Liguei para o zelador e perguntei o que tinha acontecido, se o fulano ainda estava em viagem, que não me respondeu, né? Faz uma semana isso. O zelador falou que já tinham feito o trabalho. Outra equipe já tinha feito o trabalho. O zelador falou também para mim que esta equipe não tinha ido em cima como eu fui fazer esse orçamento. Então assim, ó, é um erro que você tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado também, né? Mas não são todos os clientes que fazem isso. Mas assim, pessoal, ó, vai dar o orçamento, olha, o orçamento, o que eu vou dar? Eu vou dar o meu orçamento de mão de obra. Tá, mas o que vai de material? Isso a pessoa pergunta já quando você dá o orçamento de mão de obra. Você fala, olha, a gente fechando o orçamento da minha mão de obra, né? Fechando ou o contrato, ou enfim, depois ele passa a lista de materiais. Vamos começar a fazer assim? Eu já faço isso quando é a parte, tá? Nesse aí, ele me pareceu, esse síndico, me pareceu um cliente muito ocupado, tal, então queria as informações bem detalhadas e eu dei. Mas não tem problema nenhum, né? Provavelmente ele vai me chamar para outros serviços também, né? Lógico. E bom, isso é só para a gente ficar alerta. Você fez o orçamento, não passa a lista de materiais, passa só o valor do orçamento. Você pode passar o seguinte, por exemplo, Ezequias, eu vou fazer um encanamento, aí você pode passar, olha, você vai gastar mais ou menos R$300 de materiais e mais a minha mão de obra. Mas a lista de materiais, pessoal, como eu fiz ali, não se faz, tá? Até o próximo vídeo.